Graça e paz. Começamos mais um Chamados para Vencer. Muito obrigada por você que já nos conectou, você que não está assistindo hoje, mas que depois estará nos assistindo, né? Que você seja abençoado, que a presença do Senhor esteja aí no seu lar, que aquilo que for ministrado através das nossas vidas alcance os seus corações, que todos nós possamos receber a porção que o Senhor separou para nós neste dia. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, graça nós te damos, Senhor, por mais esse dia, por esta oportunidade, Pai, que nós estamos tendo, Pai, de entrar na casa dos nossos, Senhor, nossos amados irmãos, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, derrama da tua unção, em tudo aquilo que nós formos fazer aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Cada palavra, cada gesto, Senhor, que seja o teu Espírito nos usando, Senhor. Abre nossos olhos espirituais, nossa boca, para que nós possamos verdadeiramente estar transmitindo, Pai, aquilo que está no teu coração, Amém. Senhor. E que as pessoas que estarem ouvindo, Senhor, estejam com as tuas mentes cativas e receba tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um delas, em nome de Jesus, Pai. Em Amém, nome de Jesus. Amém. Queridos, nos cultos chamados para vencer, nas transmissões, né, do culto chamados para vencer, tem sido ministrado palavras de encorajamento, Amém. Palavras de incentivo, palavras motivacionais e instruções acerca daquilo que precisamos fazer para que sejamos vencedores. Então você que vem assistindo esses cultos às terças-feiras, e eu tenho certeza que você tem guardado no seu coração, tem anotado aí na sua agenda as palavras que têm sido ministradas. E hoje a palavra que nós vamos ministrar, ela fala da fé. A fé é uma arma que nós precisamos utilizar se nós queremos vencer. Nós fomos chamados para vencer. Mas é necessário que nós utilizemos essa arma. Amém? Então nós vamos estar aqui lendo a nossa palavra que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Não, capítulo 3 não, capítulo 1, versículo 2, não é isso? Não. É 2. Até quando, Senhor, clamarei? Amor da fé. Abacuque 1. Ai, eu anotei aqui. Só um minutinho, queridos. Deixa eu encontrar aqui onde foi que eu anotei a palavra. A palavra que fala sobre a fé. O justo viverá da fé. Aqui. Vê se é Abacuque 2:5. Abacuque 2:5. Não é. Meu Deus. Você já encontrou aí na sua Bíblia o livro do profeta Abacuque, é quase um dos últimos. Abacuque que vem depois de Naum. Depois de Naum. Tá? Mas o enredo deste livro é justamente a preocupação do profeta Abacuque, tá, com o povo. Tá? O povo vinha sofrendo por causa dos seus pecados. Então o povo estava perdendo a sua fé. Então é por isso que o profeta Abacuque, ele cita que o justo viverá da fé. Pela fé. Esse livro de Abacuque, ele fala a respeito de uma situação parecida com essa que nós estamos vivendo. Né? Então essa palavra foi colocada no nosso coração para que a gente possa estar ministrando a vocês uma palavra que é totalmente dos nossos dias. É uma palavra atual, né? A palavra de Deus sempre é atual. Então nós vamos lá. O justo viverá pela sua fé.
Por que que Abacuque citou essa palavra? Inclusive, essa palavra, ela é ministrada em outros livros, através do profeta, do apóstolo Paulo, né? Tanto Gálatas quanto Hebreus, ele cita essa palavra, vez ou outra está sendo falada a respeito da fé, porque é algo que nós precisamos ter na nossa caminhada, é algo que vai nos levar a vencer, é algo que vai nos ajudar a atravessar as dificuldades que nós vamos enfrentar, porque nós estamos neste mundo. O mundo, ele é composto por povos ímpios, por povos piedosos, por povos justos, né? E Deus, muitas das vezes, faz com que aquilo que recai sobre a vida do justo, recaia também sobre a vida do ímpio, né? Amém. Como o sol, como a chuva, como diversas coisas que Deus, assim como dá para o justo, ele também dá para o ímpio. Mas também tem muitas coisas, muitos juízos de Deus que vêm sobre os ímpios, e resvala sobre o povo de Deus, né? Resvala sobre o justo. Então, essa situação Abacuque viveu e nós temos visto essa situação nos dias de hoje, né? Então, nós vamos aqui, mais lá para frente, a gente vai te dar o versículo direitinho sobre o justo viverá da fé. Mas vamos falar aqui, o profeta Abacuque, ele sofria dois tipos de angústia. A primeira angústia dele era sobre o estado espiritual que se encontrava o povo de Judá, né? Ele só via injustiça, ele só via violência, iniquidade, opressão. E, inclusive, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Nós não temos visto isso nos dias de hoje, né? Quantas coisas nós temos visto o povo passando, o povo sofrendo, porque as pessoas que não têm consciência, não têm escrúpulo, vive sobre a gente, nós vivemos subjugados a ele e passando dificuldades por conta de atitudes, né? O que está acontecendo hoje? Tá? A nossa justiça, ela tem que fazer a justiça para o povo. Tá? Ela não tem sido imparcial. Né? Só benefício próprio. Naquela época era a mesma coisa. Mesmíssima coisa. O povo hoje vive as mesmas coisas que vivia na época de Abacuque. Por quê? Por causa da mazela do pecado. Exatamente. Nós, ao invés de estarmos orando a Deus, nos preocupando, orando a Deus, nós estamos nos preocupando com aquilo que eles estão praticando. Então, era da mesma forma. Só que Abacuque, ele se preocupava. Ele vivia angustiado por conta de ver isso. Porque ele não admitia, tá, que ele sendo povo de Deus, viesse passar por toda aquela situação de sofrimento. E muitas vezes hoje nós também questionamos isso, né? Então ele ficou até confuso mediante essa situação. Ele não entendia como com tanta falta de justiça, né, que só fazia os justos sofrerem, era possível no meio. Abacuque 1:2, deixa eu dar uma lida aqui. Abacuque 1:2 vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. É verdade. Tá? Na realidade aqui, ele deveria gritar salvação. Aí ele diz, será que Deus está indiferente ou apático diante de toda essa injustiça e opressão? Tem muitas pessoas, não somente os cristãos, que às vezes até questionam isso, né? Será por que essas coisas acontecem? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo que o povo está sendo oprimido, que o povo está sendo subjugado, que o povo está sendo pressionado? Então, por que Abacuque não ouvia a resposta de Deus? Por quê? Porque ele estava focado em questões humanas. Ele estava focado naquilo que os homens estavam passando.
Então, ele estava botando tudo no braço dele ao invés de levar para o Senhor. É verdade. Então, ele sofria com o povo. Ele queria que Deus tivesse uma atitude e ele ficou mais angustiado ainda. Essa era a segunda angústia que ele tinha, que era que quando ele foi falar com o Senhor ainda revelou para ele que ia suscitar os caldeus. Ou seja, os caldeus eram povos babilônicos, era uma nação babilônica, ímpia, né, sem nenhuma misericórdia, violenta, e que Deus ia fazer com que eles viessem contra o povo de Judá, né, para que Deus fizesse juízo contra eles. Isso. Então, ele estava clamando, tá? Ele via a opressão dos fortes sobre os fracos, dos ricos sobre os pobres, tá? E o profeta continuava indagando ao Senhor, tá? Por que, Senhor, nosso povo sofre tanto? Por que? Está em Abacuque 2,4. Abacuque 2,4 vai dizer: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É o versículo 5. Então anote aí na sua Bíblia, na sua agenda. Anote na sua Bíblia, marque na sua Bíblia. O justo viverá pela fé. O povo de Judá estava passando uma dificuldade por conta de terem se afastado do Senhor. Olha, se afastar do Senhor, deixar de estar fazendo a vontade de Deus, de obedecer a sua palavra, abre uma brecha danada, abre uma brecha muito grande para que a gente seja oprimido, para que a gente seja pressionado, para que a gente seja subjugado. Aí ele questiona, mas por que o povo sofre tanto? O teu povo, será que o Senhor não ama esse povo? O Senhor não está vendo tudo isso que acontece? Mas, queridos, a palavra de Deus diz que nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados. Verdade. Deus já enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser livres disso, mas nós fazemos a escolha de continuar no pecado ou de servir a Deus. Então, se nós escolhemos estar no caminho do Senhor, estar servindo a Deus, mas continuamos na prática do pecado, continuamos a fazer aquilo que o Senhor não se agrada, aquilo que não é conveniente a quem nasceu de novo, a quem é uma nova criatura, então a gente abre a porta para que a gente sofra as consequências, né? Se você teve como escolha andar relaxadamente nos caminhos do Senhor, ou então não escolher amar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus, você vai estar no seu futuro colhendo as consequências disso. E era tudo o que acontecia com o povo de Judá. Só que Abacuque queria que Deus agisse na vida do povo de Judá, fazendo com que eles se arrependessem. Não que eles fossem oprimidos por um outro povo, um povo que marchava pela largura da terra. Ou seja, imagine, aquela nação que vai a outras nações para sucatear, né? Para trazer tudo de melhor, para tirar o que pertence a eles, né? Tipo aquele louvor, fui no terreno do inimigo e peguei de volta tudo que ele tomou. Então o inimigo ia tirando tudo que pertencia ao povo, tomando as casas, tomando as terras, e Abacuque sabia que os caldeus viriam assim para cima do povo de Judá. Então o temor dele é que o povo não resistisse a isso, né? Mas aí, quando ele começou a questionar Deus com relação a isso, Deus falou para ele que os caldeus sofreriam o juízo por conta de oprimir o povo de Judá.
mas que no momento era aquilo que o povo de Judá estava precisando, né? Deus não fez conforme com Jonas, por exemplo, que Jonas foi enviado para pregar a palavra de arrependimento. Abacuque queria talvez até alguma coisa desse tipo, né? Mas ele ficou desesperado quando viu que a cura do mal de Judá seria pior ainda do que a doença que estava se passando com Judá, né? Que seria uma coisa que ia, segundo os olhos dele, acabar de derrotar o povo, né? E você vê que Abacuque esquecia que o juízo de Deus sobre os homens foi estabelecido desde o pecado de Adão. Isso. Tá? O homem deveria pagar pelo aquele pecado. E ele, ao invés de estar pedindo misericórdia, ele devia estar pedindo salvação. Salvação por quê? Porque a salvação, ela liberta, a salvação cura, a salvação aumenta a sua fé, transforma. E era disso que o povo precisava. O povo não estava precisando da misericórdia. É verdade. O povo estava precisando se converter. É como nos dias de hoje. Tá? O povo sofre por quê? Por falta de conhecimento de quê? Da palavra de Deus. O próprio povo judeu oprimia eles. Isso, né? E o clamor de Abacuque a Deus era que Deus agisse para com o povo conforme ele fez no passado, manifestando os sinais dele, manifestando uma graça especial, uma misericórdia, para que o povo não viesse a desistir. Né? Não viesse a enfraquecer, a piorar, né, na caminhada, não viesse desistir da caminhada. Mas o que nós podemos ver é que o que prevalece e o que prevalecia, e às vezes a gente acha até que nem tem saída, é a corrupção e a violência. Corrupção humana, né? Da mesma forma que nós temos vivido hoje, a corrupção e a violência tem atingido o povo e nós precisamos de clamar a Deus. Nós precisamos, nós que estamos de pé, precisamos orar, nos colocarmos na brecha, interpelar a Deus pelo povo, para que o Senhor desperte. Nós precisamos despertar, queridos. Nós temos vivido momentos, nós temos visto aí que essa pandemia, esse vírus devastador, ele tem vindo sobre os ímpios, tem vindo sobre os filhos de Deus. O que tem sustentado a nossa vida é a misericórdia de Deus. Nós precisamos buscar cada dia renovar a nossa fé, porque nós não podemos olhar para essas coisas e desistir de Deus, achando que, já que Deus não está olhando para essas dificuldades, não está nos socorrendo, então de nada adianta servir a Deus. Verdade. Nós não podemos muitas das vezes nós indagamos forma. Realmente. É verdade. Dessa forma. Nós precisamos clamar sim a Deus, mas não podemos deixar que as circunstâncias venham nortear a nossa fé. Não podemos. Nós precisamos ter a certeza. Esse versículo lá no capítulo 2:5, né, que você falou, 2:4, ele é uma promessa. O Senhor disse para Abacuque: o justo viverá pela fé. Então Deus sabia que por tudo que a nação tivesse que passar, lá em 2 Timóteo 2,19, vi aqui, 2 Timóteo 2,19, olha só o que fala esse versículo, 2 Timóteo 2,19. A parte B do versículo 2,19. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o Senhor conhece aqueles que são dele. O Senhor conhece aqueles que são fiéis. O Senhor conhece aqueles que têm compromisso. O Senhor conhece aqueles que vão perseverar. Conhece aqueles que vão permanecer. Porque não vai olhar para a dificuldade. Vai estar conectado às promessas de Deus. Se Deus falou que o justo viverá pela fé, o que nós precisamos então fazer? Buscar a ter fé.
aprimorar a nossa fé. A nossa vida aqui nesse mundo é uma vida de batalha, né? É uma vida de luta. É a gente lutando, por exemplo, essas coisas injustas que nós sofremos, nós sabemos que aguarda para nós que nós tem reservado para nós uma boa recompensa. Então nós precisamos continuar marchando com o nosso olhar fixo para essas recompensas que nós teremos no final. Não ficar presos àquilo que nós estamos sofrendo aqui nesse mundo. Então, nós não precisamos querer que Deus faça justiça, que nós tenhamos uma vida confortável aqui. Não, Deus não nos chamou para ter uma vida confortável aqui. Ele não nos garantiu isso, né? Ele disse que a nossa luta... aqui nesse mundo nós teríamos aflições. Lá em Efésios, quando fala da armadura, ele fala do escudo, né? Escudo da fé. Então nós precisamos estar aparamentado com o escudo da fé, porque é com ele que nós vamos vencer, é com ele que nós vamos ser blindados para que os dardos do inimigo não venham nos contaminar. Então nós estamos aqui suscetíveis. Quando a palavra de Deus fala que nós seríamos perseguidos aqui, nós seríamos atribulados, está se referindo às coisas que vão vir sobre o mundo, vão vir sobre os ímpios, vão vir sobre todos os moradores da terra. Agora, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são do Senhor, os justos, vão estar rechaçados no Senhor, né? Eu me lembro daquela passagem de Estevão, que ele estava sendo apedrejado, a sua carne estava sendo violentada, a sua carne estava sendo sacrificada, mas o olhar dele, né, o seu espírito estava conectado com o Senhor. Então, se nós estivermos ligados no Senhor, essas coisas que nós estamos passando aqui nesse mundo não vão de maneira alguma nos afetar, não vão de maneira alguma nos tirar o foco, em nome de Jesus. O que nós precisamos é cada dia nos despertarmos, porque tudo aquilo, assim como no livro de Abacuque tem essas orientações, essas instruções a respeito daquilo que o povo passava, daquilo que ainda estava por vir, que era isso que desesperava Abacuque, né? As coisas ainda poderiam piorar. Nós estamos nessa situação. De repente, Jesus não vai vir esse ano que vem, mas tudo isso que nós temos vivido é uma porção pequena daquilo que ainda pode acontecer. Inclusive, eu estava lendo hoje que o arrebatamento é um prêmio para aqueles que estão preparados. É um galardão. É um galardão. Se nós não estivermos preparados, queridos, nós não vamos subir, nós vamos ficar. É não abrir e fechar de olhos. Quando você vê, cadê meus irmãos? É verdade. Cadê? Muitas então, vezes... é realmente um prêmio para aquele que está preparado. É como as 5 virgens. As 5 virgens e as 5 loucas. As 5 virgens estavam preparadas. O noivo chegou, o que aconteceu? Elas adentraram. Tá? Adentraram para as bodas do cordeiro e as outras foram procurar azeite. Quando voltaram, a porta já estava fechada. Então, realmente, é um galardão, é um prêmio para aqueles que estão preparados. Tá? E essa oração de Abacuque, nós vemos que Deus ali orienta a Abacuque a ele ter paciência. Ele ter paciência e aguardar no Senhor. Porque os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. É verdade. Então, tudo aquilo que Deus tinha planejado para o povo de Judá já estava marcado na agenda do Senhor. Eles iam passar por tudo aquilo, tá? Mas aqueles que estivessem preparados, aqueles que estivessem com fé no Senhor, com a fé totalmente voltada para o Senhor, crendo, tá? Que ele está passando pelaquela situação, mas que o Senhor vai dar o livramento. É isso que o Senhor quer da gente. O Senhor quer que a nossa fé esteja totalmente depositada nele. Nós não podemos fraquejar.
A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a palavra de Deus diz isso, eu creio. Então, queridos, nós não podemos fraquejar na nossa fé. Nós temos que ter a fé genuína no Senhor, crendo que Ele vai fazer. Porque quando você perde a sua fé, você está desacreditando no Senhor. Não está crendo nele. E isso entristece o coração do Senhor. Então, Abacuque recebeu através dessa oração que ele devia descansar no Senhor. Ele não tinha que estar se preocupando com o povo de Judá, porque aqueles que estivessem preparados, lá na frente, ia receber a sua bênção. Amém? É verdade. E as coisas podem estar difíceis, né? De repente as portas podem estar fechadas, o caminho pode estar bloqueado, mas existe um acesso que nunca estará bloqueado para nós. É o acesso a Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre conectados com o Senhor, porque é de lá que vem a nossa força, né? Abacuque sabia que aquela dificuldade que o povo ia passar através da nação babilônica iria fazer com que eles fossem cada vez mais oprimidos, né? Com certeza. Tanto é que essa passagem foi escrita antes de acontecer o cativeiro babilônico, isso, né? E logo depois disso, a nação foi levada ao cativeiro, né? E o que acontece? Nós precisamos estar preparados, porque a gente nunca sabe o que pode vir amanhã ou depois, né? Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Por isso que Deus, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. Às vezes nós não entendemos a disciplina de Deus, mas Deus tem mais prazer na morte do justo, né? A morte, diz a palavra de Deus, que a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor, do que ele vê uma pessoa se perder, uma alma se perder, seja ímpia, seja até pessoas que andavam nos caminhos do Senhor. O Senhor não tem interesse. Então, aquilo que o Senhor puder fazer para reconquistar, para chamar a atenção, porque tudo isso era para chamar a atenção do povo de Judá, né? Para que o povo de Judá se voltasse para Deus, restaurasse o altar, pecado, né? Da adoração, restaurasse a comunhão com o Senhor. Então existiam muitos que estavam apostatando a fé, negligenciando com os cultos. Então, nós precisamos aproveitar a palavra do Senhor e fazer com que sejamos despertados por elas, advertidos por ela. Porque a palavra de Deus diz que isso que nós vemos hoje, por exemplo, na política, nós não podemos estar confiando que fulano, ciclano, beltrano vai nos trazer um bom governo, solução. Um bom mandato. Isso daí a gente não vai poder confiar, porque nós temos visto aí tudo aquilo que está escrito lá em 2 Timóteo 3, capítulo 3, fala de homens avarentos, sem escrúpulo, gananciosos, soberbos, e tudo isso existia lá na época de Abacuque. Tudo isso. E hoje em dia nós vemos que o clamor, que a reclamação, né, a lamentação do povo é toda essa, né? O povo está passando dificuldade, está deixando de ter saúde, está deixando de ter alimentação básica, que é o principal, está deixando de ter várias coisas que precisam para a sua sobrevivência por conta deles pensarem só neles mesmos. Homens gananciosos, avarentos, né? Eles só pensam em dinheiro, só pensam em riqueza, não querem nem saber se o próximo está ali passando por dificuldade. E nós vemos que era assim mesmo lá em Judá. Não tem diferença nenhuma, né, de hoje, né? Nenhuma. E a palavra de Deus diz
que esse é o perfil dos homens nos últimos tempos. Então significa que nós estamos tendo apenas uma amostrazinha daquilo que vai ser. Então vamos nos preparar para que a gente possa estar em comunhão com o Senhor, para quando Ele arrebatar a sua igreja, nós subirmos juntamente com Ele e não fiquemos aqui para desfrutar da grande tribulação, porque vai ser muito difícil, muito difícil. Se nós hoje já temos o que reclamar, imagine, né? Com relação a Abacuque ser um homem muito sofrido, lembra que nós lemos quando nós estamos estudando, que hoje se compara o poeta Castro Alves, lembra? Castro Alves, assim como Abacuque, tá? Indagava a Deus pelo povo, Castro Alves também, ele viveu na época da escravidão. Ele foi Era um rapaz jovem, ele foi abolicionista, um rapaz jovem, morreu com 24 anos, e já deixou uma literatura extensa sobre a escravidão. E quando ele via aquelas maldades todas na fazenda, os navios negreiros chegando na Bahia, ele era baiano, e ali ele escreveu um poema da seguinte forma: Deus, ó Deus, onde estás que não me responde? Em que mundo, em que estrela tu estás escondido? Nos céus, há 2000 anos, há 1002 anos, eu mandei o meu grito, que debalde, então com o infinito, onde estás, ó Senhor? Então ali, ele indagava o Senhor, assim como o profeta Abacuque indagava o Senhor a favor do povo. Ele, quando via aquele sofrimento do povo, ele orava ao Senhor e perguntava, porque isso aqui é uma oração: Senhor, vem depressa e nos socorrer. O Salmo 107 diz, porque nós estamos aflitos e necessitados. Então tu imagina um jovem, tá, que lutava a favor dos escravos, ver aquela maldade toda, porque, gente, se vocês pararem para ler uma literatura sobre a escravidão, ver um filme, vocês vão ver a maldade que praticavam contra eles. Era muito triste, muito triste. Esse jovem, tá? Ele lutava a favor dos escravos. Ele lutava a favor da abolição da escravatura. E nós vemos aqui que ele pedia a Deus. Ele indagava: Senhor, onde o Senhor está? Vem depressa e socorrer. Então, da mesma forma, era Abacuque. Abacuque sofria por causa do povo. Porque o povo, ao invés de estar se entregando totalmente a Deus, ele se desviava. O povo judeu sempre foi dessa forma. No Egito, da mesma forma. Moisés tirou ele do Egito, e no deserto ali eles blasfemavam contra o Senhor. Eles adoravam outros deuses, murmuravam. Então nós vemos que verdadeiramente, tá, o profeta se preocupava com o povo, mas Deus não queria que ele se preocupasse somente com o povo. Deus queria que ele se acalmasse e cresse que o Senhor ia fazer algo diferente na vida dele. Vendo a vida de Abacuque, Abacuque é conhecido por nós como profeta. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou um profeta para estar me preocupando, né, com o destino do mundo, com o destino do povo. Mas Esdras, Neemias também não eram profetas, né? E, no entanto, sentiram a dor daquilo que seu povo estava passando. Lá, no caso, o povo era o povo de Israel, né? O povo de Jerusalém, o povo de Judá, era aquele. Mas, pra gente, o que significa isso? Significa o povo de Deus. Sim, então, nós precisamos buscar para nós, né? E nos preocuparmos também com aqueles que não estão no caminho,
né? Buscar por aqueles que estão na nossa família precisando, buscar por aqueles que fazem parte da membresia da nossa igreja, mas que não estão ali, né, muito animado, precisando de um esforço, precisando de um apoio, precisando de uma ajuda, e aqueles também que ainda estão lá no mundo precisando de conhecer a Jesus, aqueles que estão se dizendo até cristão, mas que não estão andando com fidelidade diante do Senhor, as igrejas. Isso me lembra muito, tá? Aqueles irmãos moletas. Os irmãos moletas. Você sabe o que é irmão moleta? Tem muita gente que precisa de moleta. Que precisa de uma moleta, tá? Ele prefere pedir ao irmão para estar orando do que estar se pedindo a Deus. Porque eu acho que é mais fácil, tá? É mais fácil eu ir a Deus, porque o véu se rasgou, não é isso? O véu se rasgou. Então nós temos acesso direto ao Pai. Então é mais, na minha opinião, na minha humilde opinião, é mais fácil eu ir a Deus, sabendo que Ele vai me responder, do que eu estar incomodando os irmãos, tá? Para estar orando por mim. Mas isso é porque a gente precisa ter a responsabilidade de estar buscando, mas existem também aqueles que precisam da ajuda, lógico, com certeza. Existem aqueles que precisam da ajuda, mas o que a gente precisa é estar buscando amadurecer na fé. Amém. Para que nós possamos deixar de precisar de ajuda e poder ajudar a outros. Né? Precisamos nos unir, porque nesse estudo que a gente estava fazendo também fala das igrejas, das falsas igrejas, dos falsos pastores, das falsas pregações. Nós vemos aí que Abacuque, ele lá no capítulo 3, versículo 17, ele fala a respeito de faltar o alimento. Por que Abacuque falava a respeito disso? Porque ele sabia que quando os caldeus se apossasse dos judeus, se apossasse da terra dos judeus, eles iam saquear tudo, né? Eles iam passar por necessidade, porque eles já tinham sabido das histórias que aconteceram no Egito. Toda vez que um povo era levado cativo, aqueles que ficavam para trás, eles ficavam com tudo destruído. Eles arrancavam plantações, né? Arrancavam queimava tudo. Casa, queimava tudo. Então, no capítulo 3 de Abacuque, quando Abacuque, então, resolveu ficar de vigia para aguardar o momento em que os caldeus fossem tomar a cidade e que isso fosse acontecer, ele estivesse ali intercedendo pelo povo. E então ele reconheceu que realmente Deus é soberano e aquilo que Deus estabelece ninguém pode questionar. Né? Ninguém pode questionar. Esse questionamento de Abacuque me lembrou até de Jó, né? Depois que ele viu que realmente Deus era tremendo, toda aquela revelação, tudo aquilo que ele anteviu a respeito de Deus, a respeito do que Deus ia fazer, ele então se quebrantou diante de Deus e proferiu essa oração aí do capítulo 3, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Amém. Amém? Então, essa oração dele foi porque ele viu que quando os caldeus tomassem
né? Aquilo que era do povo, eles poderiam passar por essa dificuldade, mas Deus havia prometido a ele que o justo viverá pela fé. Então ele fez essa oração. Ele fez essa oração. Isso daí é materialmente falando, mas essa palavra, ela tem um sentido também espiritual, né? Quando fala de figueira, fala do povo de Deus, né? Fala a respeito de que quando as igrejas, conforme eu falei agora sobre as falsas igrejas, as falsas pregações, os falsos pastores, pode chegar esse tempo, e vai chegar porque a palavra de Deus não é mentirosa, né? E já temos visto algumas coisas, já tem chegado ao nosso conhecimento, né, a respeito, e essa palavra, espiritualmente falando, isso ainda Abacuque também quis dizer, no lado espiritual, fazendo uma analogia a faltar a figueira, a faltar a faltar o figo, a faltar a uva, a faltar a azeitona, a faltar a vaca no curral. O leite, né? Ele tem uma analogia espiritual disso aqui, que é ainda que as igrejas deixem de cultuar a Deus, ainda que os pastores passem a pregar palavras que não condizem com a Bíblia, ainda que o mundo esteja ajustando o seu caminhar, a sua atitude, o seu comportamento, eu jamais deixarei de exultar a Deus, porque Deus é o Deus da minha salvação. Amém. Queridos, não podemos nos esquecer disso. Tá difícil? Deus é o Deus da nossa salvação. Não somente a salvação dos nossos pecados, mas a salvação de um acidente, a salvação de uma enfermidade, a salvação da morte por uma enfermidade, a salvação de perda de bens materiais. Deus é a nossa salvação em todos os aspectos, Então, nós não temos outro bem além do Senhor. Nós não temos, conforme disseram os discípulos, nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, se você acha que hoje está difícil, procure se firmar. Procure se aliançar com o Senhor se você ainda não é aliançado com o Senhor. Porque vão chegar dias piores, vão chegar dias difíceis, vão chegar dias que você vai se sentir tentado a negar ao Senhor de tanta luta, tanta dificuldade. Você, para querer poupar a sua vida, você pode acabar perdendo a sua vida, né? Por conta de não querer passar pelo sofrimento. Mas fica com essa palavra: o justo viverá pela fé. Isso é uma promessa de Deus. E nós precisamos cuidar a cada dia de alimentar a nossa fé, nutrir a nossa fé. Não venhamos olhar para as dificuldades. Quando você começar a pensar que o dinheiro está escasso, que a porta de emprego fechou, que fulano está doente, ciclano está doente, lembre, o Senhor é o seu sustento, o Senhor é a sua salvação. Exulte nele. Alegre-se nele, né? Ainda que falte qualquer coisa que você precise. E nós vemos aí que Abacuque, ele convida o povo a continuar crendo em Deus, ainda que falte tudo isso. É verdade. Ainda que falte tudo isso na nossa vida, tá? Deus vai suprir as nossas necessidades. A palavra de Deus diz. Então Abacuque, ele conclama o povo para continuar crendo no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou os céus e a terra, o Deus do ouro e da prata. Então, querido, nós não podemos esmorecer, tá? Nós temos que continuar crendo no nosso Deus da nossa salvação, porque Ele pode tudo. Com Ele, nós somos mais que vencedores. Amém? E ainda tem uma palavra para aqueles que nos oprimem, né? A palavra de Deus diz que o soberbo
existe um juízo para ele, por conta de estar oprimindo o povo de Deus. E era isso que Deus tinha falado para Abacuque. O que era dos caldeus estava reservado por conta deles afligirem o povo de Deus. Deus permitiu, tá? A gente muitas vezes pensa que a gente perde em retribuir o mal com o bem, mas o nosso galardão está guardado. O nosso galardão está reservado e é através da fé que nós vamos alcançá-lo. Nós precisamos focar nisso. Amém? Inclusive, quando eles foram levados cativo, né, para a Babilônia, tu vê lá que o povo que vivia na cidade ali, eles tinham fartura. Não faltava nada para eles. É uma riqueza só. Mas o galardão deles é aquele. Justamente. É aquele que eles desfrutaram. E nós vimos que as promessas de Deus, quando Deus falou para Abacuque que o povo, que eles teriam o pago deles, ele teve. Foi destruído. O rei Abacuque, o rei Nabucodonosor passou por toda aquela situação. Ele viveu igual animal para reconhecer o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos ali que ele reconheceu, tá? Mandou quebrar os altares todos e logo a seguir ele morreu. Aí veio os descendentes todos dele. Os que sucederam ele continuaram adorando outros deuses, e ali foi dividido o reino dele, entregue aos medos e persas. Então, o pago deles foi isso. Eles perderam tudo aquilo que Deus colocou na mão deles, ficaram sem nada, porque acabaram com a geração de Nabucodonosor. É verdade. Então, fique com essa palavra. O justo viverá pela fé. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é quem nos sustenta e há de manter a nossa vida firme no altar dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Né? E com essa palavra, né, nós vemos que nós somos mais que vencedores. É verdade. Se verdadeiramente nós implantarmos nos nossos corações essa promessa, tá? Porque nós temos que plantar no nosso coração. Primeiro nós cremos e falamos, não é isso? Não é dessa forma? Você crê no seu coração e a sua boca prospere. Prospere. Então, isso é fé, tá? Você crê no teu coração, coloca no teu coração que você é justo. Se você é justo, você viverá pela fé. Amém. Tá bem? Nada vai faltar. Apesar de toda a situação, coronavírus aí atacando todo mundo, mas se verdadeiramente nós tivermos fé no Senhor, se a nossa fé estiver depositada no Todo-Poderoso, tá? Nós não vamos contrair. E se contrairmos, tá aí o nosso Deus para dar o livramento. E ainda que Ele queira nos levar, né? Ainda que Ele queira nos levar, nós vamos ter um lucro maior. Porque se a gente é justo, pra gente não tem perda em nada. Nós estamos preparados. Né? Se nós somos justos. Por isso que ele fala que o justo viverá pela fé. Ainda que a nossa carne aqui nesse mundo, né, receba um subtotal, a gente com certeza lá no céu irá desfrutar com ele daquilo que a gente interrompeu aqui. Então, amados, vamos viver pela fé. Vamos depositar nossa fé no Senhor, crendo, tá? Crendo que a nossa passagem aqui pelo mundo vai ser a melhor possível e que nós vamos deixar um legado, tá? Não adianta nada nós passarmos por este mundo e não deixarmos um legado, tá? Nós temos que deixar um legado, tá? Quer seja através de almas convertidas através da gente, nossos filhos sendo ensinados, né? Nossos filhos sendo ensinados no caminho do Senhor, nós testemunhando, dando testemunho de vida, porque a salvação dos ímpios vem através do testemunho de vida que nós, cristãos, demos. Porque a palavra de Deus diz, ai daquele
que por ele vier o escândalo. Não é isso? Então vamos dar o testemunho de vida. As pessoas, quando olhar para a gente, vai falar para a gente assim, olha ali vai o justo, ali vai o Filho do Senhor, ali vai aquele que verdadeiramente crê num Deus Todo-Poderoso. Amém? Vivamos desta forma que nós seremos grandemente abençoados, que nós seremos mais que vencedores. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aos avisos, né, que nós temos. Então, tem os avisos. Primeiras ofertas. Primeiro vamos falar sobre as ofertas. Você que deseja estar contribuindo com o nosso ministério, está colaborando, né, está sendo um cooperador desta obra, você pode estar depositando, deve estar aparecendo aí para você na telinha, o número da conta da nossa igreja, onde você poderá estar fazendo depósito de oferta ou do dízimo para os membros da nossa igreja, ou aqueles que desejarem, né, entregar dízimo. Fica segundo o coração de cada um, mas que o Senhor venha abençoá-los, porque nós sabemos que aquilo que nós entregamos na casa do Senhor, nós recebemos muito mais. Conforme diz o pastor Jorge, sai da nossa mão, mas não sai da nossa vida. Amém, igreja? É verdade. Então que nós sejamos abençoados, né? Que nós tenhamos alegria em poder estar contribuindo com a obra de Deus, para sustentar a casa do Senhor, para pagar as despesas, para ajudar aqueles que precisam ser ajudados, em nome de Jesus, né? E nós vamos agora estar fazendo uma oração por você que sentiu o desejo no coração de estar abençoando o nosso ministério através da sua oferta ou do seu dízimo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, conecte-se com Deus, que nós vamos pedir ao Senhor que dispense sobre a sua vida uma bênção especial, através desse desejo que você está tendo de abençoar essa obra. Meu Deus. Senhor, Tu contemplas, ó Deus, Tu contemplas não somente as pessoas, mas contempla aquilo que se passa no coração dessas pessoas. Sim, meu Deus. Tu conheces o desejo daquele que Aleluia. Pode estar ofertando Glória ao teu e nome, daquele Jesus. que não pode estar ofertando, mas que também gostaria de estar ofertando. Sim, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir as portas, Abra, Senhor. sim, meu Deus. Que o Senhor venha trazer os recursos, ó Deus, Oh, às Jesus. mãos daqueles que sentem o desejo, que têm a liberalidade de estar contribuindo com a tua obra, Jesus. com o teu reino. Senhor, que essas pessoas sejam abençoadas Aleluia. através dessa atitude. Que ela seja inundada, Senhor, com Glória a ao teu nome, alegria, Jesus. com a presença do Sim, teu meu Espírito Deus. Santo ao Aleluia. fazer, Senhor, a contribuição. Senhor, visita aqueles que não podem estar contribuindo, Abre as visita portas, aqueles que Jesus. não estão tendo, Senhor, Abre as portas recurso, para aqueles que estão desempregados, Pai. aqueles Tem que estão vivendo misericórdia. com dificuldade, aqueles que Tem estão passando, misericórdia, Senhor, Jesus. por momentos difíceis, ó Deus. Senhor, como muitas vezes nós passamos, mas conforme essa palavra que foi ministrada hoje, o justo viverá pela fé. Senhor. Nós temos, Senhor, o testemunho de que muitas vezes, Senhor, nós vivemos pela fé porque nós cremos num Deus do invisível. Aleluia. Nós cremos num Deus Glória a que tudo Deus, criou. aleluia. Nós cremos num Deus que um dia voltará para buscar a sua igreja e que tem nos abençoado aqui nesta terra, Senhor. Sim, meu Pai. Senhor, louvado Aleluia. seja o teu nome, ó Deus. Que o teu povo seja Sim, inundado meu Deus. dessa alegria, Aleluia. dessa certeza, desse compromisso, dessa Aleluia. fidelidade, Senhor, Glória em a te Deus. servir, em contribuir com a tua Louvado obra, com a seja tua o teu casa, nome, Pai. Jesus. Em nome de Jesus.
Abençoa a Bolsa Apostólica de todas as denominações, Sim, de todas as que igrejas na face da terra, Jesus. que sejam, Senhor, Jesus, administradas com aleluia. temor, Senhor, com sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem sustentado a tua casa. Muito Amém, obrigada, Jesus. Senhor, porque não tem Aleluia. faltado. Temos podido honrar, Senhor, com os compromissos, Sim, meu porque Deus. o Senhor Muito tem obrigado, abençoado. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Obrigado pelas Jesus. pessoas que estão acometidas assim. Então nós vamos agora estar orando. Manuel vai estar fazendo essa oração pelas pessoas que estão passando por problemas de enfermidade, problemas de saúde. As pessoas que estão angustiadas, que estão depressivas por essa situação que estamos atravessando. Queridos, passe a invocar o nome do Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, eu quero ver essa palavra se materializando na minha Glória a vida. Deus. Senhor, eu quero ser cheio Aleluia. dessa fé que foi ministrada através Sim, meu dessa Deus. live. Senhor, eu quero sentir essa presença maravilhosa, Glória a que Deus. todo o temor, Aleluia. toda a Glória depressão, a Jesus. todos os maus Aleluia. pensamentos, Aleluia. tudo aquilo que não provém do Senhor, Oh, porque com glória a certeza Jesus. não provém do Senhor, Aleluia. há de ser banido da sua vida. Em nome de Jesus, Jeová Rafá, há de estar entrando na sua casa, na sua família, ministrando a cura sobre a vida do seu ente querido, sobre a sua Aleluia. vida, estará restaurando a sua imunidade, estará restaurando os anticorpos. Você não vai morrer dessa Aleluia. doença em nome de Jesus. Nós profetizamos saúde, nós profetizamos a força, nós profetizamos a imunidade contra essa doença e o Senhor há de estar contigo, mas você precisa crer, você precisa clamar o Senhor para que Ele venha te socorrer nos momentos em que você forá atingido, alcançado por maus pensamentos, em Sim. nome de Jesus. Pai. Senhor amado, graça nós te damos, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar na tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós invocamos a ti agora neste momento, Senhor. Visite, Senhor, aqueles que estão no leito de dor, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais, Senhor, entubados, Senhor. Vai restaurando Oh, os pulmões, Jesus, restaura, Senhor, Senhor, os vai pulmões tirando destas todo pessoas. cansaço, todo Tira enjoo, todo o líquido, Senhor. Em nome Tira tudo de aquilo que Jesus, tem Pai. prejudicando a saúde Todo coágulo dos teus seja filhos, desfeito pelo em poder que é no nome de nome de Jesus. Jesus. Visite os nossos Senhor, que a irmãos, cura Senhor. esteja entrando Nossos nos irmãos lares que daqueles foram que estão nos acometidos, assistindo, Senhor, Senhor. deste vírus, Senhor. Que nós sejamos e nós blindados, profetizamos Senhor, pelo teu que esse sangue, vírus pelo vai teu ser Espírito, queimado, Senhor, Senhor. em nome Que a de unção da Jesus. cura, Senhor. Senhor, venha banir, que a unção, Senhor, da face Senhor, da terra, esse ah, mal, Jesus, da essa saúde, enfermidade. da cura vai No ser, propósito Senhor, para o qual essa liberado enfermidade na foi vida enviada dessas seja pessoas. alcançado, Pelo que poder vidas que é no sejam nome de salvas, Jesus. Senhor. Nós cremos na tua Jesus palavra. querido, que Nós a fé cremos seja nas tuas restaurada, palavras, Senhor, que o Senhor levou sobre nome si de todas as Jesus. nossas dores, todas Em as nome de nossas Jesus. enfermidades, Senhor. E esse mal, Em Senhor, nós nome de não Jesus. vamos ser acometidos deste mal, Em nome pelo de poder Jesus, que é no Senhor, nome de visita Jesus. nossos lares, É por nossos isso que nós estamos familiares, Senhor, em levantando nome este de clamor. Jesus. Visite os lares Oh, neste Jesus momento, querido, Senhor. vai Vai passando a aspergindo tua teu vassoura sangue de nos umbrais, fogo, Senhor. Senhor, em nome E que de teu Jesus. fogo queima toda enfermidade. Em nome Queima de este Jesus. vírus do nosso país. Queima este Queima, vírus do Senhor. mundo, Senhor, para a honra e Em glória nome do de teu Jesus. nome. E que amanhã, Senhor, todas essas pessoas se levantem, Senhor, nome de crendo, Jesus. Senhor, que o Senhor está fazendo Para a glória do teu nome. fazendo o melhor, Senhor, na vida desse Aleluia, povo, em nome Jesus. de Jesus. Em nome Em nome de de Jesus, Pai, amém. Amém, Jesus. Jesus. Dá os avisos. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter o imersão, né, presencial, a imersão, quinta-feira, às 19h30. Imersão. Imersão, tá? No próximo domingo, EBD, tá? SBD online, que é transmitido de São Paulo, a partir das 10 horas. E à noite, às 16h30, culto de celebração com Santa a Ceia. Santa Ceia. Então, querido,
vamos estar preparados, né? Conforme nós já vimos aqui na mensagem, vamos estar preparados para que o Senhor possa estar fazendo milagre através da nossa vida. Amém, Jesus. Tá aí, não esqueçam de compartilhar, tá? No YouTube, nós já estamos no YouTube, quem puder entrar e clicar lá no sininho, e também estamos no Facebook. Então vocês podem acompanhar, tá, esse nosso trabalho através do YouTube e através do Facebook. Amém? Compartilhando e dando um joinha para que nós possamos atingir, mais, né? Atingir o nosso número nossa transmissão. Isso aí. Amém? Tá bom? Amém, Jesus. Somente. Então nós vamos agora estamos fazer uma chegando oração ao final, né? Para encerrar. Peninha, né? Que peninha que estamos chegando ao final. Mas ficamos felizes em ter essa oportunidade de estar entrando na sua casa, contando com a sua audiência, né? Com a sua conexão. Que o Senhor tenha tido a liberdade, que o Espírito Santo tenha tido a liberdade de estar te abençoando através de mais um Chamados para Vencer. Que essas palavras tenham sido palavras remas, palavra que foi de encontro à necessidade de cada um de vós. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Amém, obrigada, Senhor, por esse ministério. Obrigada por cada pessoa que esteve conectada conosco. Amém, Senhor, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo através dessa transmissão. Aleluia. E o que o Senhor irá fazer ainda, Senhor, quando as pessoas acessarem. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Aleluia. Que a tua palavra continue sendo pregada, tendo acesso, Jesus, Senhor, Pai, aos corações, tendo a liberdade para que o Senhor possa trazer, Senhor, a libertação, trazer a conversão, para que nós possamos estar um dia, Senhor, nos alegrando contigo na glória. Aleluia. Toma, Senhor, a nossa nação em tuas mãos, Jesus, nossos governantes, nossas igrejas, nossos pastores, que o Senhor visite a cada membro da nossa igreja. Muito obrigada, Senhor. É o que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tenha um restante de noite abençoado, amém, um sono tranquilo. Que o Senhor esteja contigo em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém.